Fala, fala galerinha, tudo bem com vocês, campeões? Sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso Vencendo na Vida. E que vos fala Paulo César, deste Mag, esse canal maravilhoso que dá dicas incríveis para alavancar cada vez mais seu negócio, sua vida, né? Buscar seus sonhos, seus projetos, seus objetivos. Pessoal, eu vejo muito vídeos, pessoal, de motivação, vídeos de pessoais que já chegaram, pessoas que já chegaram lá onde nós queremos estar. Então eu tava pensando assim, vou fazer uns vídeos, pessoal, elaborado aqui, certinho, de coisas, pessoal, que vão ajudar muito vocês aqui nessa caminhada. Não vai ser eu que vai estar falando, vai ser pessoas que vocês, de repente, já conhecem pela internet, né? Não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. Onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá pra ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá e falei, não, olha, eu trabalho demais. Eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava, eu falei, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte pra mim, Zanon. Tem gente que vai pra guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Eu falei, caramba, o problema tá em mim, não tá na carga de trabalho. Bora falar dos pilares para a pessoa poder faturar o primeiro milhão? A primeira coisa começa pela intenção. Veja bem, se você vai montar uma empresa, se você quiser montar uma empresa para faturar seu primeiro milhão, você não vai faturar seu primeiro milhão. O que você tem que achar? Realmente, qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber em que eu sou bom de verdade. Qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa. Porque pode reparar, Zanon, no contrato social de qualquer empresa não tem o KINAI ganhar dinheiro. O que você põe, a primeira coisa é a razão social, ou seja, qual que é a razão que você vai existir para a sociedade. Então tudo parte daí. Se você de verdade entender o que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que o mundo precisa, as startups falam muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar procurando essa dor fora, o que eu vou fazer? Não, tá dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem aí dentro. Então essa é a primeira coisa. Quais perguntas você se faria para poder descobrir esse talento, esse dom? Eu gosto muito de uma técnica que usa 9 perfis de comportamento, Zanon. 9 perfis de comportamento. Nesse perfil de comportamento, se você tiver a oportunidade de olhar para dentro e descobrir qual que é o seu perfil de comportamento, nesse perfil de comportamento tem sua trave emocional e o seu dom. E eles fazem parte de uma mesma linha. Sabe dimerizador de som que você dimeriza? A sua trava emocional é o seu dom distorcido. E cada perfil de comportamento tem um tipo de dom que está dentro de você. Aí, dom é uma coisa e competência é outra. Então tem a pessoa que tem o dom de realmente conectar com pessoas, tem outra que ele tem uma energia forte para gestão, tem outro, ou seja, de acordo com o perfil de comportamento você tem um dom lá dentro, que você se dá melhor em uma área. Você pode perceber, tem um empreendedor que ele é muito visionário, ele sai sempre buscando muita coisa, tem grandes ideias. Tem outro empreendedor que ele é aquela pessoa que ele tem a facilidade para implementar ideias, então ele consegue pegar uma ideia e implementar como ninguém. E tem outro empreendedor que ele é muito gerenciador, ele gerencia muito bem, ou seja, num desses três perfis as pessoas se encaixam. Isso é uma coisa. Agora, lógico que tem que ter a competência, porque você vai ter que ser especialista em alguma coisa. Deus nos fez como um grande corpo e a economia se movimenta com especialistas. Por exemplo, você é um grande especialista em franquias. Se eu quero fazer minha empresa escalar, eu vou vir até você, porque você tem uma grande especialidade. Além de um dom que você tem uma grande especialidade. Eu posso ter outra especialidade, por exemplo, em logística, e você precisa do que eu tenho. E essa grande troca é que faz a economia se movimentar. Então Deus já fez isso de propósito, que as pessoas vão ter especialidades diferentes, dons diferentes, que é para a economia movimentar. E aí, quando eu encontro o valor no que você tem, eu estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Agora, se você não tem valor, ou seja, se você não sabe quem você é, o seu grande dom, e não tem uma grande competência, eu não vejo valor no que você faz. Logo, eu não estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. E o dinheiro nada mais é do que esse é o valor agregado. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas assim, quanto você acha que você merece ganhar por mês? As pessoas colocam quantias assim astronômicas. Eu falei, então tá, por quê? Aí já vem um silêncio. Já veio o silêncio. Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês é o valor que você agrega pro mercado. Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com resultado. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Então depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos.
Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos, até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Fala, mas Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes não precisa ainda. É porque os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte: quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente, o que ele vai fazer. E aí, o que acontece? Assim, o pequeno empreendedor, acontece muito isso. Ah, tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho, e põe ele para dentro. Aí tem o primo, e vem colocando. E vem colocando, e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então, se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único, ó, sou eu SA, tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum, desenhe e mapeie seus processos. Para quando precisar, que logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. E aí dentro de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Vou ter um monte de meta. Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes, e que você vai tomar decisão com aqueles números. Quando alguém for desenhar um processo da empresa, ele tem que sempre desenhar o processo olhando para a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo simples aqui. Sei lá, restaurante Aquilo. Quero que eu mostrar o restaurante Aquilo. Aqui, por exemplo, nós estamos num prédio comercial aqui, que um restaurante Aquilo aqui vai matar a dor de muita gente. Porque vão ter vários funcionários aqui que precisam sair para almoçar, comer rápido e voltar. Eu falo, tem 40 minutos para comer de repente. Como é que ele vai estruturar o processo de um restaurante Aquilo? Veja bem, ele vai pensar, peraí, o que meus clientes precisam? Comer rápido, a um preço legal. E se eu estruturar uma fila só aqui no meu restaurante, vai ficar uma fila enorme. Peraí, e se eu tiver 4 balcões de atendimento onde as pessoas chegam e já saem rápido do outro lado? Ou seja, ele vai estruturar o processo dele de acordo com a intenção e a dor que ele quer matar no mercado. Isso que traz sucesso. Quais seriam os 5 principais processos a ser desenhado? Primeira coisa, você precisa definir a sua parte operacional. Vamos supor, se você vende pipoca, como que é o processo para você produzir, comprar, ou seja, toda a parte operacional do seu carrinho de pipoca, por exemplo. Então a parte operacional é a primeira coisa. Segunda parte, a parte financeira. Você tem que ter processo na sua parte financeira. Quanto que você vai tirar para você por mês? Quanto que é separado para cada área de custo da sua pequena empresa? Você não pode começar o seu mês com uma surpresa. Quanto que eu vou gastar no final desse mês? Não sei, vamos deixar o mês rolar? Não. Você tem que planejar o seu mês antes de começar. E aí, cada centavo que vai sair da sua empresa, você fala, opa, a conta aqui de manutenção, eu tenho R$1.000 para gastar aqui. Acabou, então, ó, essa manutenção agora eu posso deixar para o próximo mês? Vou ter que deixar, porque meu budget aqui já estourou. Ou seja, você vai definir contas por cada área da sua empresa antes de começar o mês. E aí no decorrer do mês você vai fazer a gestão financeira da sua. E é simples. É você planejar o mês antes de começar. Eu planejo as metas do ano e eu planejo 3 meses para frente no máximo hoje em dia. Porque muda muito. Então o pequeno empreendedor, vou falar, se todo pequeno empreendedor planejasse um mês, já seria maravilhoso, que a maioria não consegue planejar nenhum mês. Eu indico 4 classes de indicadores. Um é indicador de cliente, ou seja, você medir como é que está a satisfação do seu cliente. Aí você vai ter um indicador financeiro, um indicador de processo e um indicador de pessoas, ou seja, o engajamento da sua equipe.